Qual o verdadeiro sentido da vida? Estudar, entrar na faculdade, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, criar esses filhos até ficar bem velhinho. Esse caminho pode ser tudo, mas nunca será o verdadeiro sentido da vida. Então, qual é esse verdadeiro sentido da vida? Essa é uma daquelas perguntas que nos perseguem nos momentos mais difíceis. A sociedade nos obriga a pensar que o propósito está em conquistar coisas, em ter uma vida comum, em não decepcionar os nossos pais e por aí vai, né? Mas e se eu te dissesse que alguém, há algumas décadas, resolveu essa questão de um jeito completamente diferente? E o mais curioso, ele fez isso acidentalmente. Carl Jung, um dos mais brilhantes pensadores da psicologia, talvez tenha sido a pessoa que chegou mais perto de desvendar o enigma do sentido da vida. Só que, ao contrário do que muitos acreditam, ele não buscava sua resposta em lugares óbvios. O Jung descobriu que a chave para essa questão está escondida dentro de nós, nos nossos sonhos, nos nossos medos e na nossa própria sombra. Se você já sentiu esse vazio, pode estar buscando o seu propósito em todos os lugares errados. E eu não quero aqui te fazer falsas promessas nesse vídeo. Pode ser que você não encontre o sentido da sua vida aqui, até porque isso também depende do quão profundo você está disposto a ir. Mas com certeza, nos próximos minutos, você vai saber exatamente onde vai encontrar o propósito da sua vida. Carl Jung trouxe à luz um aspecto fascinante e muitas vezes ignorado de nossas personalidades, o eu sombra. É aquele lado de nós mesmos que preferimos esconder, os pensamentos e impulsos que julgamos inadequados ou inaceitáveis. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, ignorar essa parte de si mesmo não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, ela se fortalece nas sombras. Reconhecer essa parte oculta de forma honesta e sem julgamentos é o primeiro passo para a verdadeira compreensão de quem nós somos. Imagine uma pessoa que vive negando seus sentimentos de raiva. Eventualmente, essa emoção reprimida pode explodir de maneira descontrolada, prejudicando relacionamentos e afetando o seu bem-estar. O caminho para a harmonia, segundo Jung, passa por aceitar que todos nós temos lados obscuros. Só assim podemos integrá-los ao nosso ser, de forma com que eles se tornem fonte de força e não de destruição. Isso significa ter coragem para se autoexaminar e, em vez de reprimir, buscar formas saudáveis de expressar essas emoções. Portanto, reconhecer o eu sombra não é um sinônimo de abraçar o caos, mas sim de encontrar um equilíbrio interior. Um exemplo prático disso é o hábito de anotar os seus sentimentos e reações negativas como se fosse um diário, como uma forma de dar voz a essas partes mais reprimidas. Ao fazer isso, você consegue entender melhor as origens desses sentimentos e trabalhar neles ao invés de deixá-los à espreita. E é nesse processo de integração que começamos a abrir portas para o próximo estágio do autoconhecimento, o inconsciente coletivo. Jung acreditava, além da mente individual, todos nós compartilhamos uma camada mais profunda de consciência, um inconsciente coletivo. É como se nós estivéssemos conectados a uma vasta biblioteca de símbolos, imagens, arquétipos que atravessassem e atravessam todas as culturas e todas as gerações. Pense em figuras como o herói, o sábio, o vilão que você vê em filmes. Esses arquétipos estão presentes nas histórias mais antigas da humanidade e continuam a influenciar nossas decisões, comportamentos e muitas vezes nós nem nos damos conta disso, nós nem percebemos. Por exemplo, você já se perguntou por que certos mitos e lendas têm o poder de nos impactar tão profundamente e isso está presente em toda a história da nossa humanidade? É porque eles falam diretamente com essa parte inconsciente da nossa psique. Quando assistimos a filmes de super-heróis e coisas assim, nós nos conectamos com o arquétipo do herói, que representa a luta interna e externa por justiça, por transformação. Dessa mesma forma, o arquétipo do sábio muitas vezes é representado por figuras como mestres ou mentores e ecoa uma busca humana por orientação e significado. Esse inconsciente coletivo age como um guia sutil nas nossas vidas, como se eles moldassem como nós interpretamos o mundo, como nós enxergamos o mundo e também a nós mesmos. E quando começamos a nos sintonizar com esses padrões,
e a nossa vida começa então a fazer um pouco mais de sentido, as coisas começam a se encaixar, cada uma no seu devido lugar. Mas para isso é necessário que estejamos abertos a explorar essa dimensão mais profunda da mente. Afinal, entender os símbolos que nos regem é o primeiro passo rumo ao processo de individualização, onde nós unimos o nosso consciente e o inconsciente para atingir o nosso verdadeiro potencial. O processo de individualização é essencialmente a jornada que cada um de nós completa rumo à nossa completude. Carl Jung acreditava que todos nós nascemos com o potencial de nos tornarmos inteiros, mas essa realização só acontece quando integramos as partes conscientes e inconscientes da nossa psique. Ou seja, é um caminho de autodescoberta, onde cada experiência, cada conflito interno serve para nos aproximar de quem realmente somos. Imagine isso como um quebra-cabeça. Cada peça desse quebra-cabeça que nós vamos ali descobrindo aos poucos nos aproxima da imagem completa do nosso ser. Para avançarmos nesse processo, é importante que a pessoa aceite tanto as suas qualidades quanto as suas falhas. Por exemplo, alguém pode ser muito racional, muito organizado, mas ao mesmo tempo ela pode ignorar o seu lado emocional. O caminho da individuação sugere que ela não precisa escolher um lado, ela pode se beneficiar ao integrar esse lado emocional, tornando-se uma pessoa mais equilibrada. Na prática, isso pode ser feito dedicando um tempo para atividades que conectem a mente e o corpo, como a motivação ou o estado da arte, que ajudam a acessar esse inconsciente e promover essa integração. O mais fascinante sobre a individuação é que ela é a única para cada pessoa. Não existe uma fórmula pronta. Cada um de nós percorre essa jornada de maneiras totalmente diferentes, com desafios e descobertas próprias. É à medida que começamos a entender melhor quem nós somos que começamos também a olhar para dentro de uma forma mais profunda, inclusive nos nossos sonhos, onde o inconsciente revela de forma criativa e simbólica. Para Jung, os sonhos eram uma janela poderosa para o inconsciente. Ele acreditava que ao interpretá-los, poderíamos desvendar partes de nós mesmos que permaneciam ocultas no dia a dia. Os sonhos não são apenas reflexo do que vivemos, mas sim mensagens codificadas que revelam nossos medos, desejos e potenciais. Quando alguém sonha, por exemplo, que está sendo perseguido, não é apenas um pesadelo. Isso pode simbolizar algo mais profundo, como evitar enfrentar alguma situação ou alguma emoção ali na vida real dessa pessoa. A análise dos sonhos pode ser uma ferramenta prática para quem busca entender melhor o seu mundo interior. Imagine alguém que frequentemente sonha com água. Em vez de ignorar esse símbolo, a pessoa pode se perguntar: o que a água representa para mim? Fluir ou estagnação? O sonho pode estar sinalizando a necessidade de adaptação ou de alguma mudança. Assim, a prática de anotar os seus sonhos e acordar, refletir sobre esses sonhos é uma excelente maneira de se conectar com o inconsciente e descobrir novas perspectivas sobre si mesmo. Ao explorar os significados por trás dos símbolos que aparecem nos nossos sonhos, começamos a perceber que eles são parte de uma linguagem universal do inconsciente. Essa linguagem pode nos ajudar a resolver conflitos internos e até a encontrar novas direções para a nossa vida. É aí que a busca de sentido, propósito, tudo isso se torna ainda mais claro. O que os sonhos revelam pode ser um mapa que nós estamos ali precisando para realmente conseguir entender o verdadeiro caminho que devemos seguir. Para Carl Jung, o verdadeiro sentido da vida não está nas conquistas externas, está na jornada interior, nessa jornada de autodescoberta. Ele acreditava que cada pessoa possui um propósito único e que esse propósito pode ser encontrado ao explorar o inconsciente e integrar todos os aspectos do ser. Não se trata de uma busca rápida, fácil, alguma coisa assim leve, mas de um processo profundo de compreensão de si mesmo. Quando alguém começa a olhar para dentro, explorando seus próprios medos, seus próprios sonhos e por aí vai, é ali que mora o verdadeiro significado. Esse verdadeiro sentido da vida começa a emergir. Pense na vida moderna, onde muitas pessoas estão ali buscando satisfação, buscando conquistas materiais, buscando reconhecimento social.
Nesse sentido, Jung nos diria que todo esse vazio que nós sentimos e que todas as pessoas hoje em dia acabam sentindo, mesmo quando elas alcançam objetivos, alcançam as suas metas e tudo mais, vem da desconexão com seu verdadeiro eu. O sentido da vida, segundo Jung, é encontrado ao alinhar a sua consciência com o seu inconsciente, ao integrar o seu eu sombra e então entender os arquétipos que os influenciam. Essa jornada pode ser lenta, e muitas das vezes ela realmente é muito lenta, mas ela é essencial para uma vida plena e com propósito. Um exemplo prático disso seria reservar um tempo para sua reflexão, para o seu autoexame, como através de uma prática de meditação ou da própria análise dos sonhos que foi dito anteriormente, para você realmente conseguir se conectar com essas partes mais profundas de si mesmo. Quando começamos a nos perguntar qual é o sentido da vida, Jung nos lembra que a resposta não está fora, mas está dentro de nós mesmos. É nessa jornada interior que nós buscamos a verdadeira realização. Para quem está buscando uma forma de começar a explorar livros como O Homem e Seus Símbolos, de Jung, que é um livro muito interessante, pode ser um excelente ponto de partida, pode ser um excelente ponto inicial para você começar essa jornada. E assim, ao longo dessa busca por significado, vamos entendendo melhor essa parte da individuação e integração do nosso ser, são partes assim, essenciais do nosso propósito de vida. Se toda essa reflexão fez sentido então para você, o vídeo que está aparecendo aí na sua tela fala sobre a lei da suposição, e lá você vai entender exatamente o que deve fazer a partir desse momento.